Olá, eu sou o Livani e eu sou diletante profissional. Hoje eu quero continuar a série de vídeos sobre o Loomis. Então a gente está no livro Fun of a Pencil. Tinha falado sobre desenho de corpos no vídeo passado. E agora vem uma parte assim que eu achei bem fraca do livro, assim. Parece ser meio en passant. Tem um ele ensinou a fazer os corpos, tal, ensinou a fazer aqueles esqueletinhos, né? O treino de como colocar na página, depois de movimentação. Isso é bem legal, toda essa parte de movimentação dele. E daí ele parte para um negócio que ele fala que é meio assim. Daí agora só complete os detalhes. Sabe? Uma coisa meio assim. Que chega a ser quase engraçado, né? Porque ele vai jogar como detalhes umas coisas que as pessoas têm muita dificuldade. E existem cursos inteiros, né? Só para isso. Então, mas enfim, é o que temos, né, nesse livro, que eu estou seguindo o livro, estou mostrando mais ou menos o que é. Então não é exatamente, ó, o objetivo aqui não é a gente chegar num curso completo de desenho, mas apenas ver os exercícios desse livro. Depois terão outros livros e dá para aprender melhor em outras coisas. Então ele começa falando sobre roupas, né, o terno, ele usa essa estrutura. É interessante esse lado que ele fala para você pensar no volume do terno. Então você tem que pensar na esfera, que é onde está o peito que preenche, né? E nesse triângulo que é formado pelo, pelo ombro e cruza aqui no eixo central do terno. Então você sempre quando você vai desenhar um terno, ele vai ter, deixa eu mudar a cor aqui, ele vai ter uma espécie de curvatura aqui nesse vinco onde está por cima do peito. Por isso que essa esfera está aqui. Essa esfera ela não está desenhada aqui só porque ela é bonitinha. Ela está desenhada porque você tem que pensar, quando você faz ali o terno, que ele não é uma coisa que está reta, paradinha, imóvel. O terno ele tem volume, porque ele está no corpo. Quando ele está no corpo, o nosso peitoral incha esse lado aqui do terno. Incha esse vinco aqui do terno. Então, o que acontece? A gente tem que pensar como uma esfera. O... A roupa, você tem que fazer o desenho do corpo, fazer o desenho da tridimensionalidade da coisa, e depois você vai acompanhar com ela o volume do que você desenhou. Então o terno ele tem um volume, ele tem um caimento. As dobras das roupas, ele fala uma coisa bem interessante que é que você tem que lembrar que os vincos radiam dos pontos de articulação. Então, se você tem ali um joelho, alguma coisa, você tem que pensar os vincos como saindo desse joelho, saindo desses pontos de onde você forma de fato a dobra, né? Vocês podem ver aqui na figura aqui do lado. Deixa eu ver se eu consigo ampliar essa figura. Vocês podem ver aqui que. Vamos lá. Vocês podem ver aqui na figura que onde você tem uma articulação de joelho, os vincos eles seguem esse movimento. Então, quando a perna ela está dobrada, aqui você tem um joelho, quando você joga um tecido em cima dessa perna, os vincos vão partir desse tecido. Aliás, os vincos, as dobras desse tecido. Vou pegar uma cor que destaque mais. As dobras desse tecido vão partir. Nossa, eu tô péssimo em escolher cores, hein?
Eu estou me adaptando. Antes eu fazia com meio com tablet, agora eu estou tentando fazer no computador esses vídeos. Então vai demorar um pouquinho para me adaptar, mas uma hora eu acerto. Então a gente tem a calça aqui e você tem, ó, as linhas seguindo, meio que radiando, saindo desse ponto que é o joelho. Então, isso daí é uma, eu acho que é a melhor dica que ele dá, assim, você pensar em termos de volume da roupa e você pensar em termos de como essas linhas radiam das dobras. Eu vou deixar essa página de referência lá no site e daí vocês dão uma olhadinha em como ele joga o volume, como ele cria volume com as roupas. Isso é bem importante. Você tem que pensar sempre no que está embaixo e depois construir por cima daquela imagem que você ou você desenhou ou esboçou, ou você fez, ou você tem ela na sua cabeça. O próximo passo que ele mostra é como fazer um chapéu, e que é uma coisa mais de antigamente, né? Mas ainda se usa chapéu, se usa boné, e tal. E graficamente o chapéu é bem legal, né? Então o chapéu você tem que pensar também que dentro dele vai ter a cabeça. Isso daí é uma coisa que parece meio óbvia, mas que muitas vezes a gente não pensa quando está fazendo. Então ele sugere que o chapéu você comece desenhando essa faixa que tem em volta do chapéu. Então é aquela faixa que vai estar mais ou menos aqui. E você tem que pensar que ela é tridimensional. E a partir dessa faixa você sobe o chapéu, faz ali o modelo que você quer de chapéu, desenha a aba, e daí você pode inclinar a aba para cima ou inclinar a aba para baixo, e você tem um chapéu aí. É meio bobinho, né, o exercício, mas sei lá, é um elemento gráfico que às vezes dá para usar. Ele mostra uns modelos de chapéu aí no livro, e depois ele passa pra uma parte que eu acho meio foda, assim, o jeito que ele coloca. Aqui é onde eu acho que desanda. Ele tem essa página de mão. Mão é um negócio que as pessoas têm muita dificuldade de desenhar e ele meio que deixa quieto. Então, você tem que pensar ela como tridimensional, você tem que pensar ela como peças dela, né, como as partes que compõem a mão, mas ele não elabora muito nesse vídeo, então eu também não tenho muito o que falar, além do pensamento tridimensional. Uma coisa, um esqueminha legal que eu acho para fazer mão é você pensar, já que aqui não tem. Eu acho legal essas mãos, igual tem aqui no final dessa página, que estão meio dobradas, tal, assim. As pessoas acham que é mais difícil, mas eu acho mais fácil. Porque quando a mão está numa pose mais estranha, a gente para de pensar nela como uma mão e começa a pensar nela como um objeto e fica mais fácil. Mas um truquezinho assim que sempre funciona para construir uma mão é você faz meio que um trapézio, você faz essa linha aqui que é aquele montinho de onde sai o dedão, estica aqui da linha o dedão, faz um arco para marcar a altura dos dedos, um, dois, três, quatro, e daí você vai preenchendo os dedos. Parece muito simples, mas você está vendo assim que eu estou fazendo rapidinho, é uma coisa horrível, né? Mas, assim, estruturalmente é um jeito de pensar e é um jeito que dá para trabalhar a partir disso. Dá para você ir refinando e chegando numa coisa mais complexa, saindo dessa estruturinha básica. Da mesma forma, com a mesma simplicidade, ele trata o pé. O pé ele não trata assim zero, né? Ele mostra ali um pé e fim. Mostra que tem um eixo. Isso, a única coisa assim, ele não fala, isso é interessante. Ele não fala, mas assim, normalmente a perna ela desce com um certo ângulo. A perna ela não desce reta. Ela desce com uma certa inclinação. Então, o tornozelo
ele está em um ângulo inclinado em relação ao pé que estaria reto com o chão. Então isso é uma coisa a se pensar, assim. Você não vai desenhar o tornozelo retinho e o pé aqui. Você vai desenhar a perna chegando um pouco inclinada, o tornozelo um pouco inclinado e o pé retinho com o chão. A ideia do sapato é basicamente a mesma das roupas. Você tem que fazer ele encaixar em volta do pé. E você vai ter que estudar vários modelos de sapato para ir aprendendo. E daí, a partir disso, ele fala pra gente começar a brincar, a fazer nossas estruturinhas do jeito lá que tem nos outros vídeos. Você monta a estruturinha desde o começo e tal, e vai colocando roupas. Isso daí é assim, é você ir avançando com detalhes nas coisas. Basicamente é isso. Você constrói sua estrutura básica e vai refinando, e refinando, e refinando. Vai até onde você consegue. E quanto mais você conseguir, você vai insistindo. Não deu, você viu assim, puta, não ficou legal? Vai para outro. Não se prende tanto, é exercício. E depois ele dá alguns exemplos aí para você experimentar. Ele faz a mesma brincadeira que ele fez com rostos com o corpo, e isso é divertido, isso é um exercício bem legal, talvez assim, o melhor exercício desse vídeo, e eu acho que eu vou encerrar esse vídeo com isso, vai ser exatamente esse. Você pensa numa estrutura ou de três bolinhas, assim, e a partir dessa estrutura você vai criando o seu personagem. Ou o contrário, você olha uma foto e tenta encaixar ela numa estrutura meio distorcida. E isso é legal também. Para você não fazer um desenho tão realista, se chegar num desenho meio cartoon, você olha uma foto e vê, que estrutura distorcida encaixaria essa foto? Eu posso exagerar aqui a cintura, posso exagerar aqui o ombro. Como que eu faço para chegar num ponto legal? E fazendo isso, você vai tendo umas distorções bacanas e um desenho mais cartunesco, por assim dizer. Então, meio é isso, é treinar, treinar, treinar. Eu sei que esse vídeo não é muito esclarecedor, infelizmente, mas essa parte do livro não é muito esclarecedora, apesar de ele deixar muitos exemplos, tal. Esse primeiro livro do Loomis, ele é o menos aprofundado. Depois eu talvez tente fazer os vídeos dos outros livros e eles vão aprofundar um pouco mais nos desenhos e talvez tenham dicas mais interessantes. Mas é isso. Vai ter essas referências lá no site. Não todas, mas algumas eu vou deixar lá. E no próximo vídeo a gente vai conversar sobre escorço. É uma parte até pequena do que finaliza aí a anatomia, mas eu acho ela muito importante. Então, até o próximo vídeo. Obrigado aí pela paciência, pela atenção e tchau.